Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa de TV do SIMP, programa este de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Seja bem-vindo a este programa que ocorre todas as sextas-feiras ao vivo pela TVC, através dos canais 2 da Blue, 14 da NET. Na apresentação, eu, Thiago Botelho, vice-presidente do SIMP. Saúdo a todos os municipários e a toda a comunidade pelotense que assiste diariamente à programação da TVC. Nesta noite chuvosa, de 9 de outubro de 2015. O programa de TV do SIMP vai ao ar todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas. Lembrando que o programa de TV também você pode assistir a sua gravação ou visualizar todos os programas de TV do SIMP através das nossas mídias eletrônicas, mídias estas que servem também de contato, são ferramentas que aproximam os servidores públicos municipais e a comunidade, por que não, porque pode acessar, são páginas abertas a todos que acessam a internet, mas o nosso público-alvo, que são os servidores públicos municipais, através dessas ferramentas, faz com que fiquem informados, que fiquem cientes de todo o trabalho desenvolvido pelo seu sindicato representativo. Então, convido vocês a acessarem o site do SIMP, o www.simpelotas.com.br, o site do SIMP, atualizado quase que diariamente, com matérias e informações. Quando você acessa o nosso site, no canto superior esquerdo, quando você está visualizando a tela, no canto superior esquerdo, você verá o vídeo do último programa de TV que foi exibido aqui pela TVC, o último programa de TV do SIMP. Sempre você encontrará o último, o mais atual, para você poder visualizá-lo na íntegra. Também no nosso site você tem acesso a todos os nossos convênios, com endereços, telefones, tem também informações de todos os serviços prestados pelo SIMP na sua própria entidade, no nosso próprio local lá da entidade, serviços prestados como de assessoria jurídica, dentista, médica clínica geral, enfim, horários de atendimento, tudo também você encontra ali no nosso site. Também em relação de várias outras informações, legislações municipais inerentes à categoria dos municipários, você encontra lá no www.simpelotas.com.br, que é a página oficial do SIMP. Também, se você deseja nos enviar um questionamento, uma crítica, uma dúvida, uma sugestão, um elogio, enfim, você também pode utilizar o nosso e-mail. O e-mail do SIMP é o simp@simpelotas.com.br. Também temos o nosso Twitter, onde lá nós sempre disponibilizamos o link de todas as matérias, também do vídeo do nosso programa de TV aqui do SIMP. Então, você que deseja seguir os passos da entidade SIMP pelo Twitter, você faz pelo twitter.com/simpelotas. Ali você seguirá todas as postagens do SIMP, através de links que remetem às matérias, seja pelo site, seja pelo Facebook, seja pelos vídeos que são disponibilizados no nosso canal de vídeos. Canal este, que é o que eu falarei agora, que é o canal de vídeos do SIMP, lá no site do YouTube. Então, se você deseja rever qualquer programa de TV do SIMP, qualquer um mesmo, exibido ao longo dos mais de 7 anos, que temos aqui a nossa programação pela TVC, todos os programas de TV, em ordem cronológica, lá encontram-se. Não só, claro, programas de TV, também temos vídeos de assembleias, de festas, de mobilizações, reuniões, enfim, é o local onde tem o acervo audiovisual do SIMP, para quem quiser assistir. Então, acessando o site do YouTube, você coloca lá youtube.com/simpelotas, você entrará direto no nosso canal de vídeos e aí é só você fazer a pesquisa. Deseja ver um programa que abordou sobre um determinado assunto, ou um programa na qual a gente exibiu imagens do seu local de trabalho, enfim, lá é o local correto pelo YouTube. E também o Facebook, onde também nós postamos todas as nossas matérias e informações diariamente, inclusive pelo chat ali, pelo bate-papo, também respondemos diariamente a diversos questionamentos dos servidores e servidoras municipais. Então, também, se você deseja curtir, comentar, compartilhar as matérias e informações do SIMP, lá no Facebook você nos acha por SIMP Pelotas.
Ok? Então, estas são as ferramentas eletrônicas, né? São diversas para poder acompanhar as atividades do SIMP, o seu trabalho, enfim, e também manter-se atualizado. Já aqui no nosso programa de TV, ao vivo, a sua participação para nós sempre ela é muito importante e se dá, né, através de duas formas. Você pode participar conosco aqui ao vivo, enviando o seu torpedo, ou o famoso SMS, ou mensagem de texto, e também você pode entrar aqui ao vivo conosco, mandando uma mensagem via WhatsApp. Então, tanto pelo SMS ou pelo WhatsApp, ao vivo, através aqui do nosso número 91228820, você pode enviar a sua crítica, a sua sugestão, o seu elogio, o seu questionamento, que com certeza a sua mensagem será lida aqui ao vivo, e para nós é uma imensa satisfação tê-lo conosco aqui, prestigiando com a sua audiência, e também ao momento que você nos mandar a mensagem, a gente lendo ela ao vivo é uma forma de você estar não só interagindo, mas também nos auxilia na condução, na construção deste programa, que é feito e voltado para você, servidor e servidora público municipal. Quero adiantar para vocês que o nosso programa hoje está recheado de vídeos. Nós trouxemos vários vídeos de atividades do SIMP, né? Atividades demarcadas ao longo desta semana, ou seja, desde o início desta segunda-feira até hoje. Então vamos trazer imagens de participação nossa em defesa das pautas dos servidores municipais, e também traremos um vídeo que a gente já trouxe aqui, né, já exibiu na oportunidade, na época, e hoje vamos mostrar para aqueles que não viram, que não tiveram oportunidade de ver, mas o objetivo de estarmos trazendo esta imagem é porque ela está cercada de uma informação atual, um documento oficial que o SIMP recebeu essa semana, e ele vai traduzir o que a gente, para poder explicar para vocês melhor, vocês precisam ver as imagens. Aí está todo mundo curioso, né? Por que o Thiago não fala sobre o que trata-se o vídeo, o que vai demonstrar? Fique aí conosco aí que a gente logo estará demonstrando as imagens desse local que a gente visitou na época, o que resultou dele e o que chegou de novidade, né, desta documentação que o SIMP recebeu essa semana. Também estaremos abordando aqui vários assuntos inerentes à categoria dos municipários, obviamente, e é importante quando a gente trata desses assuntos, porque sempre eles foram através de encaminhamentos dados pelo SIMP, alguns já com retorno, outros não, mas que resultaram em novos desdobramentos, em novos encaminhamentos. Então, por isso que é legal aqui o nosso programa de TV ao vivo, para poder atualizar os servidores, para aqueles também que possivelmente não tenham internet, mas tenham a TV por assinatura e estão aqui nos assistindo, ou vice-versa, que não tenham, que tenham às vezes o acesso à internet e não tenham uma TV por assinatura em casa. A internet permite, como eu citei agora há pouco nas nossas mídias, de visualizar até o nosso programa também na íntegra, né? Porque o nosso programa vai ao ar ao vivo todas as sextas-feiras, e quando chega já na segunda-feira, no início da semana seguinte, já está o vídeo na íntegra do último programa de TV exibido, com todas as informações para vocês. E sempre frisamos que não seria possível fazer um programa de TV ao longo dos mais de 7 anos, semanalmente, se não fosse um sindicato atuante, pois senão o programa ou abordaria toda semana os mesmos assuntos, ou trariam-se sempre as mesmas imagens. E a prova é que a gente consegue fazer o programa toda semana, porque pauta de municipário sempre tem, trabalho do sindicato encaminhando e demandando, reunindo-se, né? Toda semana tem, quase todos os dias tem. Então isso mostra, né, o nosso trabalho com o atuante e sempre na defesa intransigente dos direitos dos servidores públicos municipais. Bom, vou iniciar aqui com 2 informes, né, um convite que o SIMP estende a todos os servidores públicos que são sócios do SIMP, ou que porventura vierem a se associar. O SIMP estará promovendo no dia 7 de novembro, né, 7 de novembro, no Parque Esportivo e Recreativo Lobão,
lá quem toma ali a Avenida Ildefonso Simões Lopes e vai em direção à Sanga Funda, né, em seguidinha que passa o cemitério, passou o cemitério, termina o asfalto, logo que inicia-se a estrada não pavimentada, a estrada de chão, logo ali já tem o Parque Esportivo e Recreativo Lobão, Avenida Ildefonso Simões Lopes, 4071. É um parque bem grande, é o complexo de treinamento ali do Esporte Clube Pelotas, tem vários campos de futebol, piscinas, churrasqueiras, né, quiosques cobertos, tem uma boa estrutura de um galpão, uma espécie de um CTG, tem toda a infraestrutura necessária ali para você poder divertir-se com a sua família e levar a criançada a um local extremamente seguro. Então, no dia 7 de novembro, o SIMP estará promovendo uma festa somente aos sócios e seus dependentes, uma festa que será comemorativa há 2 dias. Será comemorativa a passagem do Dia da Criança, que será agora na segunda-feira, e também ao Dia do Servidor Público, que será lá no dia 28 de outubro. Por isso a festa dia 7 de novembro. Será uma festa alusiva a essas 2 datas, ao Dia da Criança e ao Dia do Servidor Público. Essa festa no dia 7 de novembro será às 2h30 da tarde e o SIMP estará oferecendo gratuitamente, inclusive, o transporte para seus sócios e dependentes. Então, quem porventura não tiver condições de ir de carro, de moto, ou até por problemas financeiros não puder pagar um ônibus regular de linha, não tem problema. O SIMP vai colocar ônibus gratuito para levar o pessoal. A saída do ônibus no dia 7 de novembro será às 14 horas ali da frente do Pelotense, pela Avenida Bento Gonçalves, e o retorno da festa ao centro, a saída lá da festa para retornar ao centro, será às 18 horas. Então, a saída do ônibus às 14 para o local da festa e depois seu retorno às 18 horas. Também haverá, de forma gratuita, distribuição de brindes, pipoca, cachorro-quente, refrigerante, algodão doce, tudo isso inteiramente gratuito para os sócios e dependentes do SIMP. Bom, Tiago, o que eu preciso fazer para poder ir a essa festa dia 7 de novembro, né, com transporte gratuito, bebida, comida, tudo gratuito? Bom, para isto, os sócios deverão comparecer no SIMP até a véspera da festa. Deverão comparecer até o dia 6 de novembro, tá? Para retirar os seus cupons. Cupons estes, aqueles que darão acesso ao transporte, para quem precisar do ônibus, e aqueles que darão acesso à festa. Então, tem que ser retirado previamente esses cupons lá até o dia 6 de novembro. Terá também para a criançada lá piscina de bolinhas, tobogã, cama elástica, toda a estrutura para a criançada, para os adultos também, né? Então, fica aí o convite do SIMP, dia 7 de novembro, 2h30, lá no Parque Esportivo e Recreativo Lobão, festa comemorativa aos Dias da Criança e do Servidor Público. Também um outro convite, aí vai ser um mês após a esta festa aqui na qual mencionei. Lá em dezembro, no dia 4 de dezembro, terá a grande festa dos 27 anos do SIMP. O SIMP, exatamente pelo seu estatuto, no dia 7 de dezembro, ele comemora 27 anos de existência. O SIMP, sua criação foi no dia 7 de dezembro de 1987. Então, a festa dos 27 anos do SIMP será no dia 4 de dezembro, às 9 horas da noite. O local será o Patuscada Salão de Festas e Eventos, que fica na rua Conde de Porto Alegre, esquina Santa Tecla. Vai ser uma festa com jantar, embalada ao som dos anos 80. Então, uma festa com jantar, com som embalado ao som dos anos 80, e também haverá sorteio de brindes para sócios e dependentes. Então, para isso, né, lembrando também que o cardápio será carreteiro, feijoada e salada. Para isso, os sócios e dependentes
pode adquirir em seus ingressos lá na sede do SIMP, né, com valores baixíssimos, podem ser parcelados em até 2 vezes no contra-cheque do servidor sócio, né, crianças de 0 a 6 anos não pagam, e esta festa sim, esta dos 27 anos do SIMP, não sócios também podem ir. Nesta podem, apenas o valor é o dobro do que o valor do sócio, tá? Então, festa dos 27 anos do SIMP, embalada ao som dos anos 80, com jantar, no dia 4 de dezembro, às 21 horas. Para isso, tem que comparecer ao SIMP para adquirir seus ingressos, que podem ser descontados em folha e parcelados, inclusive as bebidas que você pretenda consumir, também pode ser compradas com desconto em folha, parceladamente ainda em 2 vezes. Só que para parcelar em 2 vezes, tem que comparecer no SIMP até o dia 15 de outubro. Depois, para parcelar em uma vez, né, para colocar na folha de pagamento, aí tem que comparecer no SIMP até o dia 15 de novembro. Então, atenção a todos aí que pretendem ir. Já adianto, a venda de ingressos já está sendo grande, com bastante antecedência, desde setembro. Nós já estamos vendendo os ingressos e eles são limitados, né? Cerca de 220 ingressos no total foram colocados à venda e um bom número de ingressos já foram vendidos, né? Então depois, eu sei que muitos colegas acabam deixando para a última hora, depois não tem como. Todo local, né, para mesas e cadeiras e para ter uma boa estrutura como é o Patuscada, inclusive com uma ampla área, com ar-condicionado, inclusive, é importante que você se atente, procure previamente, que as festas do SIMP sempre são cheias e acabam rapidamente seus ingressos. Então, não deixe aí de buscar o seu convite, e o nosso informe está sendo dado por aqui toda sexta-feira ao vivo. Também nas nossas mídias estão lá as informações mais detalhadas, e ao passo que a gente está visitando já alguns locais de trabalho, nestas visitas nós já estamos deixando os cartazes desta festa. Outro informe importante, e esse não é de festa, anualmente, e este informe que eu vou dar é voltado, tá? Ele é voltado para o servidor público municipal estatutário, de regime estatutário, né? Que é vinculado aí, beneficiário do Previpel, ok? Todos os anos o Previpel faz a campanha do Outubro Rosa, né? E neste Outubro Rosa, que iniciou com o Outubro Rosa, o Previpel, na sua bela iniciativa há alguns anos, estendeu para não ser só uma campanha preventiva ao câncer de mama. Então, muito mais do que o Outubro Rosa, o Previpel há alguns anos já estendeu também para a prevenção de câncer de próstata, e também possibilita exames para a dosagem de glicose e colesterol. Então, o Previpel começa esse ano com a campanha de prevenção ao câncer de mama e de próstata. O período da campanha é de 13 de outubro a 11 de dezembro. São praticamente 2 meses de campanha. Bom, o que o Previpel oferece? Por isso que eu digo assim, ó, não perca a oportunidade. Vamos lá. Você, mulher, servidora pública municipal, estatutária, tá? Que tem 45 anos de idade ou mais. O Previpel está oferecendo, sem nenhum tipo de custo, não tem nenhum custo, é totalmente gratuito, o exame de mamografia. Para isso, basta a servidora, de 45 anos ou mais, escolher um dos 3 locais indicados para fazer o exame de mamografia, que é a Clinimagem, a Clinrad ou a CT Sul. Pode escolher quaisquer um destes 3. Tá? Isto para as mulheres. Já para os homens, o público-alvo é com idade igual ou superior a 40 anos de idade, que é o exame preventivo ao câncer de próstata. Os locais para os homens servidores estatutários podem escolher para a realização do exame. Podem fazer no laboratório Bem Me Quer, ou no laboratório Checkup, ou no laboratório Maurício Guimarães, também de livre escolha, tá? Tanto o homem ou a mulher, além dos seus exames preventivos de câncer, no caso das mulheres o de mama e dos homens de próstata, pode ser feito também, sem nenhum tipo de custo, tá? Os exames
para verificar os níveis de dosagem de glicose e colesterol, tá? O que precisa fazer? Precisa dirigir-se ao Previpel, na Rua Anchieta 2035, para retirada da requisição, uma requisição específica para fazer esse tipo de exame, tá? O horário do Previpel ali é da 1h da tarde às 6, isso está no cartaz, mas na verdade o horário de atendimento Previpel é da 12h30 às 18h30, tá? O cartaz da campanha informa da 1 às 6, mas o horário de atendimento do Previpel é da 12h30 às 18h30. Então, você pode dirigir-se lá e escolher um dos laboratórios cadastrados, credenciados para isso, para a realização do exame, tá? O exame oferecido para as mulheres é o de mamografia, o exame oferecido para os homens preventivo ao câncer de próstata é o PSA. Tá? Não perca a oportunidade, você, mulher estatutária de 45 anos ou mais, você, homem estatutário de 40 anos ou mais, para fazer o exame que é inteiramente gratuito, e inclusive do resultado desses exames serão encaminhados, né, para especialistas. Então toda essa parte desses exames não tem qualquer tipo de custo para o servidor, tá? Então não perca a oportunidade, a saúde preventiva sempre é o melhor caminho, é a melhor solução, ainda mais oferecido de graça pelo Previpel, tá? Então, está dado o recado aí do SIMP, diante desta belíssima campanha desenvolvida pelo Previpel já há alguns anos. Bom, vamos começar aqui já a tratar das pautas dos nossos queridos municipários e municipárias. Vamos começar aqui, então, pelo registro que o SIMP obteve de informações essa semana, lá da Escola Municipal de Educação Infantil Vinícius de Moraes, que fica ali pelo Jardim Europa, próximo ali ao bairro Bom Jesus, a Escola de Educação Infantil Vinícius de Moraes. Nós obtivemos informações, né, e confirmadas, inclusive, de inúmeros transtornos que estão expostos a alguns alunos lá da escola. Por quê? Porque está havendo uma reforma naquele educandário, e o pré-2, né, a turma de pré-2 da Escola de Educação Infantil Vinícius de Moraes, ela está instalada no refeitório. Então, a sala improvisada das crianças está sendo no refeitório. E aí, no próprio refeitório, esta sala, ela só está sendo dividida através de cortinas e armários, porque do outro lado das cortinas e armários tem toda a situação de exposição destes alunos a quê? Exposição direta a pó, exposição direta a barulho de ferramentas e conversas, obviamente, paralelas dos prestadores de serviço. As crianças estão sem nenhum acesso ao pátio, então ficam somente ali dentro, passam por um período de 10 horas diárias, né, praticamente trancafiados, né, dentro ali desta sala improvisada, digamos assim, e isso ocasiona, com certeza, uma avaliação por nossa parte que não há condições de atender normalmente as crianças. Você imagina uma escola de educação infantil, crianças pequenininhas, de pré-2, né, estarem dentro de uma sala de refeitório, que já não é uma sala de aula, obviamente, e aí, estando ali dentro deste refeitório, obviamente, eles têm uma divisão simplesmente através de cortinas e armários, e no mesmo ambiente produzindo som de ferramentas, estão expostos ao pó, aos próprios prestadores de serviço ali, os pedreiros, né, conversando. Então tudo isso se mistura ao momento de aula das crianças, ao momento de repouso, né, que elas têm o horário do soninho delas ali. Então, aliado a toda essa situação, já não obstante isso aí prejudica muito o trabalho destes profissionais também, que são os professores e auxiliares de educação infantil, e, obviamente, as crianças elas ficam totalmente expostas a tudo isso aí, e atrapalha
na verdade, o bom andamento do serviço, né? Fica complicado para o profissional, que é o auxiliar de educação infantil e o professor, e para as crianças, né? Ainda mais que passam um dia inteiro dentro da escola, né? Os pais deixam as crianças no início da manhã, bem cedinho, e depois as pegam lá no finalzinho da tarde, né? Então fica complicado essa situação. Então, diante desse fato, o SIMP enviou um ofício requerendo à secretária de Educação que essas situações informadas, né, sejam as medidas adequadas adotadas de forma mais ágil possível para sanar estas irregularidades, né? Então o SIMP enviou um ofício à secretária de Educação, Lúcia Cristina, para que tome conhecimento desta situação e possa arranjar uma outra forma de poder prestar serviço a essas crianças. Agora, o que não pode é as crianças pequenas, né, estarem dentro de um refeitório, como se as cortinas e os armários, né, impedissem o som das ferramentas, da conversa dos profissionais, né, do pó que é produzido, porque é a única coisa que as separa, né? E também o SIMP enviou ofício ao Conselho Municipal de Educação para que o Conselho Municipal de Educação possa ir até a escola e faça uma avaliação, faça uma averiguação nesse sentido, né? Que possa verificar se como está essa situação de fato e também como a gente pode fazer para que isso seja minimizado, né? O que fica evidenciado é que não pode ficar como está, certo? Então, está dado aí o aviso, o informe dos encaminhamentos que o SIMP deu já a esse respeito. Bom, na semana passada, aqui no nosso programa, e isto é voltado aos trabalhadores da saúde, o SIMP comentou aqui no seu programa sobre o cadastro ESUS, né? Então o SIMP enviou um ofício para a secretária de Saúde, Rita Bergman, apresentando vários questionamentos sobre como se dará a estruturação do ESUS no nosso município aqui, tá? Nós já havíamos enviado um ofício com este tema para a secretária de Saúde, o qual foi respondido por ela, mas ela respondeu simplesmente anexando a nota técnica do Ministério da Saúde, que é uma nota bem ampla, e com base nesta nota técnica, nós fizemos novos questionamentos. Então, como o ESUS ele é um sistema unificado de informações do Sistema Único de Saúde, o SIMP questionou, baseado nessa nota técnica na qual a secretária de Saúde nos enviou. Então nós questionamos quem serão os responsáveis pela digitação das fichas no sistema, quais serão os equipamentos disponibilizados para a digitação, qual é a previsão da Secretaria de Saúde para os profissionais descarregarem os dados no sistema e como a Secretaria de Saúde disponibilizará treinamento para aqueles que não dominam ainda técnicas de digitação e informática, né? Muitos fizeram concurso nessas áreas, mas não lhes foi exigido nenhum tipo de conhecimento nessa área. Então o SIMP apontou esses questionamentos à Secretaria de Saúde, já que em várias unidades básicas de saúde a estrutura de informática é precária. Inclusive, a grande maioria das unidades básicas de saúde não tem acesso qualquer à internet. E, quando aquelas possuem esse tipo de acesso, esses acessos são muito limitados. E mais, os nossos profissionais eles já possuem atribuições e, quando ocorre esse tipo de alteração, no caso do ESUS, em suas rotinas, terá que ser dimensionado dentro dos seus horários de trabalho e a estrutura e a qualificação necessárias para que tudo isso possa, né, ser garantido. Então, este novo documento que o SIMP fez, esse requerimento de informações, né, objetivas, ele foi protocolado à Secretaria de Saúde em 2 de outubro. Então, agora o SIMP aguarda respostas concretas, objetivas por parte da Secretaria de Saúde. Não simplesmente ela nos encaminhar uma nota técnica que é ampla, que explica, né, mais a tecnicidade do trabalho a ser desenvolvido, mas cada local tem a sua realidade, cada local, cada ente federado, cada município tem como fazer o seu treinamento, disponibilizar os equipamentos, né, verificar como se dará
a implantação disso aqui no município. Mas é aquela situação, né? A prefeitura tem que responder, ela já tem que ter esse cronograma, já tem que ter o planejamento para poder ofertar para os trabalhadores da saúde que farão mais este novo trabalho, né? É mais um acréscimo nas rotinas, independente de quem fará, se são os agentes comunitários de saúde, se serão oficiais administrativos, enfim, né? É uma carga a mais de trabalho, né? Uma obrigação a mais dentro do mesmo horário que se tinha e frente às atribuições também que já se tinham, né? Então, é importante o pessoal estar atento, o pessoal da saúde, a essa demanda, né? Que logo que o SIMP tiver já esta informação da Secretaria de Saúde, que esperamos que ela venha de forma ágil e objetiva, já que nós fomos objetivos nos nossos questionamentos, tão logo tenhamos, estaremos divulgando em todas as nossas mídias, inclusive aqui no nosso programa de TV do SIMP. Bom, agora a gente vai entrar, né, naquele assunto que eu falei aqui no início do programa e que eu disse que já havia demonstrado em oportunidades anteriores, em meses atrás, e eu tive que resgatar, né, esses vídeos, obviamente, lá na nossa biblioteca, lá no youtube.com/simpelotas, os dois programas distintos que a gente abordou sobre o prédio do Arquivo Geral. O prédio do Arquivo Geral, para quem não conhece esse prédio da Prefeitura, fica lá na rua Benjamin Constant, esquina Santa Cruz, lá na região do Porto. E é um prédio bastante antigo, né, histórico, e que serve de um armazém, digamos assim, né, já no próprio nome, Arquivo Geral, serve para arquivar todas as documentações oriundas das repartições públicas, né, das secretarias, dos departamentos, da Prefeitura em geral, após 3, 5 anos de uso e que possam ser definitivamente encaminhados para arquivamento, né? Então lá tem centenas, milhares de documentos antigos, de década de 20, 30 até os dias atuais, e o local lá, na época, o SIMP fez uma vistoria. E naquela vistoria que o SIMP fez, o SIMP constatou diversas irregularidades que prejudicavam, estavam já naquele momento colocando em risco direto a vida dos trabalhadores. Então, na época, o SIMP mostrou o vídeo destas condições. Depois nós mostramos, né, o que aconteceu após as denúncias que fizemos. E depois do pós-interdição, porque o prédio veio a ser interditado após as nossas denúncias, o que ainda ocorreu? Então, vamos por ordem, né? Vamos relembrar para aqueles que já assistiram esse vídeo. Para quem não assistiu, é importante você, municipário que está nos assistindo agora, é importante você, contribuinte, cidadão pelotense, ver como que a nossa prefeitura trata, né, os seus funcionários, como expõe a integridade física, a vida deles para o trabalho, para o dia a dia, né, o que em vários programas a gente trouxe de quase todas as secretarias municipais. Então, Wagner, tu por gentileza nos solta o primeiro vídeo, tá, denominado Arquivo Geral, que a gente vai demonstrar. Esse vídeo, pessoal, é de 16 de março de 2015, tá? Então, aí é o prédio do Arquivo Geral, ele fica anexo ao DVO, que é o Departamento de Viaturas e Oficinas da Prefeitura. Então, já começa que os servidores têm que atravessar esse pátio inteiro e entrar lá pelos fundos, pela Rua Conde de Porto Alegre, porque o secretário Cruz não permite que o portão, né, onde eles descem do ônibus, que fica a 10 metros de onde eles desceriam do ônibus, eles possam acessar pelo portão, né? Conforme ordens do secretário Cruz, eles só podem entrar lá pelo fundo no DVO, não nesse portão que vocês estão vendo aí, ó, que está sempre fechado. O ônibus para aí, bem aí na frente o ônibus para, e eles não podem acessar o seu local de trabalho bem aí pertinho. Tem que fazer a volta lá uma quadra inteira depois, né? Aí se tem uma situação de emergência, eles não podem nem fugir por aí. Bom, isso na época, tá, pessoal? Imagina o ar-condicionado que não tem manutenção, bastante velho, fiação elétrica com várias emendas, né, totalmente expostas às emendas, os enredos de fios que tem, né, uma fiação elétrica muito antiga. Então, vejam bem, isso é uma tomada, né, olha o que tem de fio aí, emendado, alguns com fita isolante, outros sem, né, isso na sala de trabalho dos servidores lá do Arquivo Geral da Prefeitura, tá? Isso aí, pessoal, já é o segundo andar do prédio,
Tá? Notem lá no fundo aquele buraco preto no forro, aquilo ali é parte do forro que desabou na época, porque a estrutura do telhado está caindo. Então, por esse buracão aí já caiu vários pedaços de telha, porque a estrutura do telhado está totalmente comprometida e aí naquela oportunidade arrebentou o forro. Né? Aí vocês vão ter um panorama geral, ó, olha o quanto o arquivo é grande, né? São estantes altíssimas, né? E onde os servidores vão arquivando toda a documentação importante, a vida, né, da Prefeitura de Pelotas está aí. Aí nós estamos aí no segundo andar. Esse monte de entulho, sujeira, madeira, é o que caiu do teto. É o que já vinha desabando do teto. Né? Isso é a imagem do segundo andar. Esse piso aí, na verdade, é o teto dos trabalhadores lá embaixo, que trabalham no primeiro andar. Tá? Então, vocês já estão vendo aí que parte do forro já tinha caído. Esses caibros de madeiras estão totalmente podres. Observe que já tem 2 escoras de madeira ali em pé, já para segurar aquele caibro de madeira horizontal que está totalmente podre, né? Porque é uma estrutura muito antiga e que sustenta um telhado que é bastante pesado, que são aquelas telhas tipo telha francesa, telha de barro. Então já olhem na ponta desse caibro, tá? Que sustenta o telhado, que a ponta dele está totalmente podre, comida pelo cupim, comprometida. Tá? Então, a imagem, já na época, lá em março, já revelava claramente o perigo a qual estavam expostos os servidores. Aí, ó, dá para ver bem, a imagem é muito nítida nesse sentido. Tá? Então já haviam caído forração, já havia várias partes de telhas quebradas e que chove direto lá dentro em alguns pontos e compromete o armazenamento de documentos importantes, acaba os molhando. Extintores vencidos na época, nós fomos ver lá, todos esses 3 extintores estavam vencidos. Para aquele período, em março, que nós fomos ver, a última aferição tinha que ter sido feita, o teste hidrostático, enfim, já deveria ter sido feito em dezembro de 2014. E aí, quando nós fomos, já era março de 2015. Então, os 3 extintores, né, que seriam responsáveis por uma futura utilização para alguma situação de incêndio ou algo assim, já estavam vencidos. Aí são documentos que já comprovam a umidade, ó, aquela marca amarelada ali é da chuva, é da água que cai sobre as pastas, sobre esses documentos. Ó, aquela marca ali embaixo, antes do número 124, é marca d'água que já secou. Né? Aí é uma caixa de primeiros socorros, que eles estão em perigo iminente lá, e vejam, está vazia, não tem nenhuma gase, nenhum curativo, não tem nada ali, né? Já que eles têm que trabalhar de capacete ali dentro por causa do arquivo. Agora, olhem o forro desabando sobre a cabeça deles no corredor. Isso é o corredor na qual eles transitam, que eles passam entre o arquivo geral e o arquivo 2, que é o que fica ao lado, né? Vai ficar à direita da nossa imagem. Aí também é a caixa de energia elétrica, né? A fiação também com várias emendas, né? Uma fiação bastante antiga, por sinal, com muitas emendas, alguns fios, na oportunidade ali, eles estavam expostos, sem fita isolante. E aí, pessoal, esse é o arquivo 2, que é o prédio ali, a sala que fica ao lado. Vejam as tábuas penduradas, são tábuas que caíram do forro e eles transitavam aí por baixo, para armazenar entre uma estante e outra. Olhem o teto, essas madeiras aí na época equilibrando-se sobre as cabeças, né? Essas madeiras foram madeiras que caíram e elas ficaram assim porque elas conseguiram equilibrar-se sobre as estantes. Mas os servidores transitavam nesses corredores aí por baixo, né? E todo esse entulho, essa sujeira no chão é o que caiu do teto, né? E aí já dirigindo-se ao banheiro dos trabalhadores, né? Com parede rachada, tem parte do banheiro também que a gente flagrou na época em março, que a forração está caindo, então aí é uma parte do forro do banheiro que também caiu na época. Tá, chove direto aí por esse buraco aí dentro, tanto que quando nós fomos fazer a averiguação, uma situação constrangedora, né? Parece irônico, mas vejam só, esse plástico é colocado sobre o papel higiênico, porque chove bem aí em cima, onde fica a bobina do papel higiênico. Aí os servidores tiveram que botar um plástico, porque olha ali, ó, bem em cima, quando o servidor está ali fazendo a sua necessidade fisiológica no vaso, ó, chove por todo esse buraco aberto. Chove em cima do servidor e chove em cima do papel higiênico. Aí é o pequeno refeitório, a cozinha, né? Para fazer o seu lanche. Estão ali as panelas todas expostas, as louças expostas
respostas por não ter armário, não ter nada, né, para garantir o acondicionamento correto disso aí. Então essas imagens, pessoal, foi lá de março. Aí o SIMP fez a denúncia para o Ministério Público do Trabalho, sendo que antes já havia enviado ofícios tanto à Prefeitura de Pelotas, ao prefeito, tanto ao secretário Cruz, né? Ninguém nos respondeu, ninguém tomou qualquer tipo de providência neste sentido. Então o SIMP denunciou para o Ministério Público do Trabalho. Aí na época, isso aí se tornou público, notório, saiu nos jornais de Pelotas, e num dos jornais de Pelotas, o secretário Cruz, e tem ali a sua fala com abre aspas, né, o chefe redator do jornal colocou, conforme fala do secretário Cruz, né, e que nunca o secretário Cruz disse o contrário, ou disse que as palavras ali colocadas eram falsas por parte do redator do jornal. Tinha fala do secretário Cruz afirmando que as informações do SIMP quanto ao arquivo geral não eram verdadeiras, né, que não colocava em risco a vida destes trabalhadores, né, que dava para eles trabalhar muito bem lá, tranquilo dava para trabalhar, que não oferecia qualquer tipo de risco aos trabalhadores. Pois bem, na sequência, o Ministério Público do Trabalho foi lá fazer a fiscalização e o Ministério Público interditou o local. O Ministério Público interditou totalmente o local. E ao interditar o local, não era mais permitido o acesso de nenhum servidor, de nenhum trabalhador ao arquivo geral, a essas duas salas amplas que vocês acabaram de ver, onde ficam armazenados os documentos. Pois bem, ao invés de realocar esses servidores para um local decente, né, condizente para fazer os arquivos, o Wagner já está colocando aí na sequência, aí nós vamos fazer aonde foi enviado esses servidores. Esses servidores foram colocados para dentro da oficina mecânica do DVO. Então vejam só, olha o local de trabalho deles ali para documentos e computadores. Eles ficam dentro da oficina mecânica, do lado dos mecânicos, onde os mecânicos fazem barulho com os motores, com ferramentas, né, expostos a cheiro de combustíveis, de óleos. Então como é que tu vai se concentrar, trabalhar, escrever, arquivar no computador, né? Então, aí a gente viu, né, que nenhuma obra tinha sido feita até então, nenhum início de tipo de situação havia mudado pós-interdição, porque essa visita nossa em julho já foi pós-interdição, né? Foi na sequência que o Ministério Público do Trabalho havia interditado. Aí nós conferimos, olha ali, ó, a sala estava fechadinha, o nosso acesso era pela janela, né? Alguns móveis já haviam sido retirados dali, então a gente foi para conferir. Nesse sentido, nós fomos para conferir se era possível, né, verificar alguma mudança, ou se tinha iniciado algo, mas não, a gente viu ali que simplesmente o único acesso que tinha ali era somente para a gente ter certeza, né? A marcenaria também foi interditada, como vocês aí estão vendo, né? Na oportunidade, a marcenaria também foi interditada pela vistoria do Ministério Público do Trabalho. Então aí já deixou claro, né, nessa situação, o quão difícil estava a situação desses trabalhadores lá no local. Bom, quando o Wagner nos coloca esse vídeo aí, ele coloca, o Wagner coloca esse vídeo, fica evidenciado e claro a despreocupação da prefeitura com os trabalhadores que ficaram agora, até hoje, trabalhando dentro de uma oficina mecânica, né, que não faz sentido nenhum o tipo de trabalho deles e fica totalmente dificultoso executar suas atividades nesse sentido. Então, a partir disso aí, obtivemos informações que a prefeitura estaria desobedecendo a própria interdição do Ministério Público do Trabalho, que, a mando da Secretaria de Administração, né, veículos oficiais da prefeitura iam lá, ordenavam que um servidor, não estes lotados aí agora na oficina mecânica, né, que um servidor tinha a ordem de poder adentrar ao local interditado para o interesse da prefeitura. Então a prefeitura não estava preocupada nem com a segurança deste servidor que recebia a ordem, que era obrigado a entrar lá e acessar um prédio que não teve nenhum tipo de conserto, não teve nenhum tipo de melhora, botaram em risco a vida deste trabalhador,
que foi fazendo isso dia a dia, e a prefeitura, através da Secretaria de Administração, insistindo, né, que essa interdição era injusta, ou que não era para tanto interditar esse local de trabalho, que não colocava nada em risco. Pois bem, como nós verificamos isso, nós fizemos a denúncia de novo para o Ministério Público do Trabalho, afirmando que estava sendo desobedecida a ordem de interdição. Então, teve que ir lá no local, né, para averiguar isso aí, um oficial de justiça avaliador da Justiça Federal, um avaliador federal, e o próprio juiz Luiz Carlos Pinto Gastal, juiz do trabalho, afirma num documento denominado termo de conclusão que as denúncias de descumprimento da interdição estão devidamente comprovadas. Então, de novo, o SIMP faz a denúncia e o Ministério Público do Trabalho, né, o Poder Judiciário Federal, na verdade, o Poder Judiciário Federal, através da primeira vara do trabalho de Pelotas, vai lá e identifica, tá, que foi feito o descumprimento da interdição por parte da Prefeitura. Então, é inviável, palavras do juiz, é inviável a conduta a pretexto da necessidade de apanhar documentos, manter a ordem de empregados adentrarem no local, quando seu dever, o da Prefeitura, é de esvaziar o prédio interditado. Isso é a palavra do juiz aqui, Luiz Carlos Pinto Gastal. Tá? Sempre tem o documento aqui em mãos. E mais, o referido juiz ainda aborda, né, que foi dado ciência pessoal, com entrega em mãos pelo oficial de justiça, a cópia do termo de interdição, tá, tanto ao secretário, como ao engenheiro contratado pela Prefeitura, quanto à supervisora do Arquivo Geral na época, que na denúncia recebida, a nossa denúncia feita, estas pessoas, né, elas ficaram intimadas e determinadas como responsáveis pelas ordens de serviço contrárias à interdição. Então o juiz fala aqui que estas pessoas ficam cientes e de que o descumprimento da ordem judicial importará, entre outras combinações possíveis, a responsabilidade criminal pelos delitos tipificados nos artigos 132 e 330 do Código Penal. Tá, pessoal? Então tá aqui, ó, nós temos o documento oficial da primeira vara do trabalho de Pelotas. E o que demonstra toda essa documentação aqui e esses vídeos que vocês assistiram? Olha só, a vida dos servidores colocadas em risco. O SIMP, antes de fazer qualquer denúncia para algum órgão fiscalizador, a gente tenta dialogar com a Prefeitura, manda ofício para o prefeito, manda ofício para o secretário e não respondem. Ou, quando fazem, no caso do secretário, foi para a mídia para dizer que as informações não eram verdadeiras. Então tá, então o vídeo do SIMP é falso, as informações do SIMP são falsas, o Ministério Público do Trabalho e todas as autoridades envolvidas, né, procuradora do trabalho, juiz, oficiais, todos eles também emitiram pareceres, entre aspas, falsos, que não revelam a realidade. Por favor, convenhamos, secretário Cruz, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, né? Querer dizer ao contrário não tem como, né? E mesmo quando a gente informou que a interdição estava sendo desrespeitada, porque a Prefeitura estava botando em risco a vida de um trabalhador obrigado, né, conforme o despacho aqui do juiz, ao mando e a pretexto de que tinham que tirar documentos lá de dentro do Arquivo Geral, ao invés da Prefeitura esvaziar, em virtude da interdição, ela coloca em risco a vida do trabalhador para ir lá retirar documentos, né? Então tiveram que ser intimados de novo, notificados de novo por desobedecer o próprio Poder Judiciário, né? E não tem qualquer tipo de sensibilidade ao deixar os trabalhadores dentro da oficina mecânica. Eu queria que o secretário, né, para poder despachar seus documentos, para poder assinar toda essa documentação, né, conseguisse sair da sua sala, com ar-condicionado, com tudo direitinho, ali na Rua General Osório, e trabalhasse, secretário, as suas 6 horas de trabalho, ou às vezes até menos, ou às vezes até mais, dentro da oficina mecânica, né? Do lado do barulho dos motores, né? Do lado do barulho de ferramentas, né? Esse é o grande teste que tinha que ser feito. E aí o senhor
com certeza provando ali, vivenciando o dia a dia, ver, realmente, não dá para trabalhar desse jeito. Porque eu creio que seja por essa analogia que também o senhor fez, que podia se trabalhar abaixo daquele teto. Né? Se o senhor de repente trabalhasse, convivesse ali diariamente, acho que o senhor teria uma visão totalmente diferente, porque todo mundo teve uma visão diferente do senhor. Só o senhor teve a visão que o local, o senhor e o engenheiro contratado, que não é concursado, é contratado, né? E geralmente só vocês tiveram a visão que o local era inteiramente tranquilo, né, para poder prestar esse tipo de serviço, a manutenção da prestação desse serviço. Eu vou ler aqui, pessoal, na sequência uma mensagem e logo, né, nós estamos a cerca de 13 minutos do término do programa. Quero mostrar os 2 últimos vídeos, que são curtinhos, Wagner, então tu pode ficar bem tranquilo que os 2 últimos vídeos, um é de 50 segundos e o outro é de apenas 1 minuto. Recebi a mensagem do final 48. Me inscrevi para o concurso do Banrisul, porque com esse saláriozinho não quero me aposentar na prefeitura. Mas no edital diz que não posso estar em cargo público municipal, estadual ou federal. Isso quer dizer que se eu passo e sou chamado, eu tenho que me exonerar antes de me apresentar no banco, eu temo me exonerar e depois não passar no período de experiência do banco. Bom, ao final 48, obrigado pela tua audiência, pela mensagem. A questão é o seguinte: a Constituição Federal, ela prevê os casos em que pode haver acumulação de cargos públicos. Tá? Acumulação de cargos públicos. Então, a acumulação de cargos públicos pode ter os cargos de professor. Tá? Ele pode ter 2 cargos de professor em esferas diferentes, Estado e município, Estado e União, município e União, e os profissionais da saúde, por exemplo, como os médicos, também pode trabalhar nas 2 esferas, e professor ainda pode ser o de professor, né, e o médico, no caso, com outro cargo de técnico científico. Agora, se o teu cargo na prefeitura, que tu não me dissesse qual é o teu cargo na prefeitura, se o teu cargo não é nem de professor e nem de médico, profissional da saúde, no caso, com certeza, se tu assumires também no Estado e permaneceres no município, haverá uma acumulação indevida de cargo público, tá? Com certeza. O que pode acontecer, colega? Eu vou ser sincero e vou falar aqui na TV. Tem gente que já trabalhou diversos meses, anos, com esta acumulação indevida de cargo público, e recebeu nas 2. Ele conseguia compatibilizar os 2 horários e aí, obviamente, ele recebia nas 2. Mas até o momento que a prefeitura descobre. Quando a prefeitura descobre, ela imediatamente vai determinar que tu faça uma opção. Tá? Tu vai ter que optar por uma ou por outra. Então, não é um ato legal, porque eu já te falei qual é a previsão constitucional, e obviamente, se tu pretendes assumir no banco, vais ter que te exonerar da Prefeitura de Pelotas, a não ser que o teu cargo na Prefeitura seja dentre esses que eu citei e que esta acumulação, né, entre um cargo e outro seja devida. Então, até se tu tiveres dúvidas, tu entra ali na internet, no Google, e coloca ali acumulação de cargos públicos Constituição Federal. Já vai te dar o artigo direto ali te dizendo, né, qual é a combinação que pode ser feita, né? Mas se tu não te enquadrares nesta situação, com certeza tu vais ter que te exonerar de uma das carreiras. Claro, te exonerar é só da prefeitura, porque é na qual tu estás lotado, mas tu terá que te exonerar dela se tu pretende assumir a outra, no caso, no Estado, tá? Então, espero aí ter te respondido, mas qualquer dúvida maior tu podes enviar uma nova mensagem. Bom, o Wagner vai colocar logo já na sequência o vídeo em que a direção do SIMP e os representantes da educação se fizeram presentes na Câmara nessa terça-feira. Então pode soltar a hora que tu quiseres aí, Wagner. Essa nossa ida à Câmara pela manhã, nesta terça-feira, foi para protocolar, né, junto aos vereadores, entregar a toda a bancada de todos os vereadores, né, o requerimento de que a Câmara não coloque em votação qualquer projeto de lei envolvendo o novo plano de carreira do magistério, sem que haja prévia apreciação, né,
da direção do SIMP e dos profissionais envolvidos, através da sua entidade representativa, que somos nós. Então, no ofício, o SIMP lembra, né, o ofício destinado a cada vereador, no ofício, o SIMP lembra que no ano passado, dia 25 de novembro, os professores de educação infantil, de ensino fundamental e médio, e os auxiliares de educação infantil, eles decidiram debater, ou seja, debater somente o novo plano de carreira do magistério, após a prefeitura cumprir com o pagamento do piso como salário padrão. Enquanto a prefeitura não demonstrar na prática o cumprimento do salário padrão, não tem por que discutir um novo plano de carreira do magistério. E isso não mudou e se mantém. Então, nós fizemos uma boa visita a esse importante espaço que é o Poder Legislativo e entregamos individualmente para a grande maioria dos vereadores presentes naquele momento, naquele horário, naquela casa, que qualquer encaminhamento de novo plano de carreira do magistério terá que ser debatido pelo Legislativo, mas previamente tem que ser analisado pelos profissionais envolvidos em assembleia específica, tá? Então, ficou esse recadinho aí. E é importante, né, que eles se atentem a esta situação, né? A gente sempre sabe que o Legislativo é o espaço praticamente final de debates, de discussões, e ali o nosso campo, né? Quero mandar um grande abraço aí para o Daltro Sodré. Estamos juntos na audiência, eu e o meu neto, o Wesley. Ô Wesley, um beijão, um abração do Tiago aí para ti, né? Pro Daltro, para toda a família tua aí, Daltro, obrigado aí pela audiência. Ontem, quando eu dei entrevista lá na Rádio Tupanci de manhã, me lembrei de ti, né? Toda vez que eu vou lá no programa do Conceição, me lembro que tu sempre manda mensagem, né? E me lembrei de ti na hora ali que eu entrei no estúdio. Daqui a pouco o Daltro aí, claro, não manda mensagem agora por saber que às vezes a gente não pode lê-la ao vivo, né? Mas sei que tu está sempre aí na audiência da TV e na escuta dos programas e sempre também acompanhando a defesa dos trabalhadores. Bom, nós vamos mostrar um último vídeo que o Wagner vai colocar para nós, que é da reunião da direção do SIMP, Comissão de Guardas Municipais. Ambos reuniram-se com o secretário de Justiça Social e Segurança, Tiago Bintin, lá na sede do SIMP, nesta quarta-feira à tarde. Então, fica à vontade, Wagner, muito obrigado, né? Esta reunião foi quarta-feira, como eu falei, agora, nesta última quarta à tarde, lá na sede do SIMP, e, na oportunidade, a direção do SIMP abordou com o secretário, Tiago Bintin, sobre que o SIMP já havia encaminhado ao Executivo solicitando a posição oficial quanto o pagamento da aposentadoria especial dos guardas municipais, que desde que a emenda à lei orgânica do município foi aprovada, concedendo esse direito, não houve qualquer tipo de resposta da prefeitura para discutir sobre o tema. Claro que quando os guardas protocolam o pedido na administração é indeferido, mas a prefeitura não informa o porquê do indeferimento. A prefeitura não discute, não agenda uma reunião conosco para tratar do tema. Então, na reunião realizada com o secretário, ele se posicionou, o Tiago Bintin, se posicionou a favor do pagamento da aposentadoria especial para os guardas após 25 anos trabalhados. Mas a informação que o secretário possui é de que a Procuradoria do município já elaborou parecer sobre o assunto e que em breve vai estar encaminhando ao Executivo, embora o próprio secretário informe que ele não tem conhecimento do teor deste parecer da Procuradoria. Então o SIMP encaminhou ofício ao Executivo, questionando quanto a este parecer, né, em relação à pauta da aposentadoria especial, além do agendamento de reunião em breve com o prefeito para tratar desse tema. E o próprio secretário Tiago Bintin se colocou à disposição de, quando houver essa reunião do prefeito conosco, dele se fazer presente. Também é importante salientar que o secretário Tiago Bintin fez questão de dar informações como: ele aproveitou para relatar ao SIMP que a prefeitura estará disponibilizando aos guardas municipais 2 cursos de tiro por ano para formação, para aperfeiçoamento, né, para concessão do porte de arma, e também pretende oferecer cursos de preparação e situações de enfrentamento com reconhecimento a cenários ou situações de crimes, às quais os guardas estão diariamente expostos, né? Quanto à mudança que eu relatei no programa passado aqui, do cálculo das horas extras, que ocorreu em todas as secretarias, mas no caso em específico dos servidores aí da Guarda Municipal,
O secretário nos relatou, né, que enviou ofício ao secretário Cruz, né, comentando sobre essa redução dos valores das horas extras dos guardas municipais. Então ele questionou o secretário Cruz quanto ao novo método de cálculo. Inclusive o próprio secretário Tiago Bintin, ele discorda dessa metodologia de cálculo que o secretário Cruz fez, né, de redução, na redução de valores pela nova metodologia de cálculo, sem nenhum tipo de aviso prévio, pegou todos os servidores de surpresa, e solicita também o secretário Tiago Bintin o retorno do pagamento na modalidade anterior. Bom, para finalizar, há muito tempo o SIMP e os guardas municipais vêm tentando obter a posição oficial da prefeitura quanto à aposentadoria especial, seja através de ofícios, seja através de agendamentos de reuniões. Todas estas oportunidades nós não tivemos retorno. E isso causa uma grande indignação aos guardas municipais, porque isso revela um descomprometimento por parte da prefeitura. Até porque a gente já vem há muito tempo, há um ano, tentando diálogo com a prefeitura e a reunião com a prefeitura para tratar do tema. A prefeitura não se posiciona. Aí se um dia estes guardas se posicionam, através de uma paralisação, através de uma greve, aí a prefeitura vai e diz: não vou reunir porque não discuto com quem não está trabalhando, com quem está de greve ou paralisado. Mas há um ano não estão de greve, não estão paralisados, querem discutir e a prefeitura não dá qualquer tipo de aceno. Nem para dizer que não vai dar, a prefeitura faz a reunião para explicar os seus motivos. Então aí fica complicado. Bom, pessoal, chega ao término mais um programa de TV do SIMP, nesta noite de 9 de outubro de 2015. Eu, Thiago Botelho, vice-presidente, agradeço a audiência de todos, desejo a todos um belo final de semana, um bom feriado na segunda-feira e um beijão a todas as crianças, né, do nosso município de Pelotas e de todo o Brasil pelo seu dia e também pela padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Então, um beijão a todos, prometendo retornar sexta-feira que vem. Um abraço. Tchau, tchau.